Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Gestão no Campo. Aqui é o Gabriel, sócio-diretor da Mágica Consultoria. Hoje nós vamos falar sobre 4 comportamentos ou 4 fases que a gente pode encontrar nos lucros de qualquer fazenda, tá bom? Então vai ser um tema muito interessante. Essas 4 fases é conveniente que você faça uma análise sobre a sua fazenda, faça uma análise sobre o seu negócio, para identificar em qual fase ela encontra. Ela vai estar em alguma dessas fases, tá bom? Então não tem como que a fazenda não esteja em alguma dessas 4 fases, 4 comportamentos de lucros do negócio. Então você deve fazer uma análise para identificar em qual fase a sua fazenda está e, consequentemente, tentar tomar decisões que possam melhorar essa fase ou manter caso ela já esteja numa fase muito boa, tá bom? Antes de partir para o nosso vídeo, então, aquele breve recado de sempre, pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. Caso você gostar desse vídeo aqui, no final você deixar sua curtida, seu comentário com dúvidas, críticas, elogios, sugestões e também, claro, compartilhar com amigos e familiares, tá bom? E claro, aqui embaixo no campo da descrição do vídeo tem o link para você se inscrever no nosso workshop de gestão financeira, que já vai começar na semana que vem, dia 25/10, e tá ficando imperdível para você. Eu gravei a segunda aula ontem e a segunda aula ficou uma aula espetacular. Então, se eu fosse você, eu não perderia. Vai ser muito importante para você aprender alguns conceitos extremamente valiosos para fazer a gestão financeira de qualquer fazenda bem feita, tá bom? Então, bora para o nosso vídeo agora. Vamos falar sobre os 4 comportamentos ou as 4 fases que a gente pode encontrar nos lucros da fazenda. Quando a gente pensa em lucros, né, a gente tem que ter em mente que a gente está falando de receitas e despesas, né? Então, lucro é igual a receita menos despesa. Ponto final. Essa é a fórmula de cálculo do lucro. É simples, então, calcular o lucro. Realmente é. Basta que você pegue o total de receitas menos o total de despesas. O complicado de mensurar o lucro acontece quando a gente não faz uma classificação financeira bem feita, a gente não faz uma gestão financeira bem adequada, e aqui eu até reforço, no workshop de gestão financeira a gente vai tratar sobre esse tema e diversos outros também, tá bom? Então, para calcular o lucro de maneira matemática, a fórmula é muito simples, não tem nenhum segredo. O problema se dá realmente em saber o que é receita e saber o que é despesa. Nem todo dinheiro que entra na fazenda, que a fazenda recebe, é uma receita. E nem todo dinheiro que sai da fazenda, que a fazenda paga, é uma despesa. Então precisa fazer uma classificação financeira muito bem feita. Então, para saber esses 4 comportamentos dos lucros que a gente vai ver aqui nesse vídeo de hoje, é imprescindível que você saiba, que você conheça os lucros da sua fazenda. Então, e eu recomendo sempre que você vá acompanhando os lucros de maneira mensal e depois agregue eles em termos anuais, tá bom? Então, realmente o que vai importar para você no final das contas é o lucro do ano, mas o acompanhamento eu sempre sugiro para você que faça ele mensalmente. A gente falou isso no vídeo passado sobre algumas propriedades que não têm faturamento todo mês, deixa para fazer o controle financeiro somente quando tem o faturamento, então passa 3, 4 meses sem faturar nada, só gastando, e aí quando tem o faturamento decide fazer o controle financeiro e às vezes as contas acabam sendo imprecisas por causa de falhas de registros, falhas na memória, enfim, diversos pontos falhos que podem acontecer e as contas ficam erradas. Então a sugestão é, faça o acompanhamento financeiro todo mês, mesmo que se você vai encontrar lá valores de prejuízo, mesmo que você vai encontrar valores de fluxo de caixa negativo, enfim, faça no mês e aí você agrega tudo no final do ano e analisa o lucro anual da fazenda e os outros indicadores financeiros de maneira anual também. Mas enfim, por que eu digo que é importante, que você só vai conseguir trabalhar e analisar o conteúdo desse vídeo aqui se você estiver acompanhando e mensurando os lucros da fazenda? Porque primeiro, obviamente, nós estamos falando de lucros, então para você falar de lucro, você precisa saber calcular de maneira certa o lucro da sua fazenda, e aqui, claro, nós estamos falando do lucro líquido, tá bom? Então,
a gente tem tipos de lucro, né? A gente tem lucro bruto, lucro operacional, e aqui nós estamos falando do lucro líquido, ok? E aí, com você fazendo esse acompanhamento dos lucros, você fazendo o cálculo, encontrando os valores, fazendo um registro histórico das informações financeiras da sua fazenda, você vai perceber, você vai conseguir perceber o desenvolvimento dos lucros e, consequentemente, também o desenvolvimento das fazendas. Eu adianto para você aqui que o mais importante para a gente em fazendas é gerar valor com esse negócio. E muitas das vezes a geração de valor do negócio está associada ao crescimento de lucros ao longo dos anos. Então a fazenda deu um lucro X em determinado ano que vem ela vai dar X mais 1, ano que vem, o segundo ano depois vai ser X mais 2, o terceiro ano X mais 3 e assim por diante. Então está existindo, está havendo um crescimento de lucros. Isso está muito associado à geração de valor. Portanto, é muito importante que você se preocupe com o crescimento de lucro da sua fazenda. Tem um lucro em um determinado ano, seu trabalho deve ser para o ano que vem aumentar esse lucro. E aí você vai ter que pensar em diversas estratégias que você pode adotar para conseguir esse crescimento de lucros, tá bom? Então, não é uma tarefa fácil, obviamente, porque se fosse fácil, todos os negócios seriam excelentes, realmente é difícil fazer isso, mas esse é sim a cabeça que você tem que ter, o objetivo que você deve ter para gerenciar a sua fazenda, tá bom? Então, esses 4 comportamentos, essas 4 fases dos lucros da fazenda estão muito associados ao desenvolvimento dos lucros e, consequentemente, ao desenvolvimento da fazenda. Então, vamos falar cada um aqui agora, partindo do cenário mais ruim para o melhor cenário possível, tá bom? E o cenário mais ruim é quando você está com uma estabilização de lucros negativo, então seria uma estabilização de prejuízo. Então a fazenda está dando prejuízo cada mês ou está dando prejuízo a cada ano, então você não consegue encontrar valores de lucro positivos, você está vendo uma sequência de prejuízos muito longa, por exemplo, então sei lá, 2, 3, 4 anos já de prejuízo na fazenda, consumindo caixa. Se for atividades mensais, você pode analisar em termos mensais, você vai encontrar, por exemplo, 5, 6, 7 meses de prejuízo. Então isso é muito preocupante. Esse talvez seria o pior cenário de todos, quando você enxerga um comportamento de lucros onde ele está estabilizado em valores negativos, ou seja, não tem uma oscilação nem para cima nem para baixo, na média ele fica ali naquele valor negativo. E aí, consequentemente, é muito ruim para fazer porque está tendo prejuízo, tá bom? Então esse seria o primeiro comportamento, a primeira fase do lucro e é extremamente prejudicial. O que a gente faz nesse tipo de situação? De maneira que eu tenho assim, de conhecimento que eu já vi, já identifiquei, já trabalhei e já tive bons resultados nesse tipo de caso, você precisa fazer uma reavaliação geral da fazenda, sobretudo do ponto de vista dos ativos. Muitos dos casos acontece o seguinte: a fazenda está dando prejuízo, mas a fazenda tem dinheiro. Então, esse dinheiro que ela tem, o patrimônio dela, o capital que está alocado em diversos ativos, está mal alocado. Então, na maioria das vezes, eu estou falando que é sempre, tá bom? Aí cabe você analisar a sua situação em específico, mas em boa parte das vezes, nesse tipo de situação que está tendo prejuízos de maneira estável, tá? Então, não estamos enxergando números positivos, você precisa analisar os ativos e eliminar, vender, fazer dinheiro daqueles ativos que estão ou consumindo e não contribuindo com nenhuma geração de receita, ou consumindo mais, gerando mais gasto do que estão contribuindo para a geração de receitas. Fazendo isso, provavelmente, você já vai conseguir pelo menos melhorar a situação, tá bom? Não vou dizer que você vai conseguir corrigir, passar para ter lucro positivo, mas eu acredito que você vai conseguir já melhorar a situação. O segundo tipo de comportamento, a segunda fase de lucro que a gente tem, que é interessante se ver também, e é ruim também esse tipo de comportamento, é quando você pega um período histórico passado e encontra um decréscimo de lucro. Então, a fazenda vinha dando lucros positivos, né, efetivamente dando lucros, e aí esses lucros vão caindo ao longo do tempo. Então, era um lucro de X, aí no outro ano passou para X menos 1, no outro ano passou para X menos 2, no outro ano X menos 3 e assim por diante. Então é uma fase
de decrescimento de lucros, ou seja, os lucros estão diminuindo, podendo até chegar a virar para o prejuízo, né? Ou seja, cair para o lado negativo da moeda aqui, que não seria interessante também. Mas de toda forma, esse tipo de situação é muito ruim, lucros decrescentes. É comum a gente encontrar esse tipo de situação lá na fase de decadência, na fase de declínio da fazenda, tá bom? Depois da maturidade, aí entra na fase de declínio, os lucros começam a cair. O que você pode analisar e fazer nesse tipo de situação? Procure avaliar como é que está o ímpeto, o ânimo das pessoas que estão trabalhando, que provavelmente pode ser que esteja acontecendo uma certa comodidade, você não está procurando mais, você não está com aquele fogo para tocar o negócio, está meio desanimado com a fazenda e consequentemente isso vai impactar nos lucros e pode estar fazendo os lucros caírem ao longo do tempo, tá bom? Terceira fase, aqui já é a fase menos ruim, tá? Ou boa mesmo, não quer dizer que seja ruim isso aqui, que é o oposto daquela primeira, né? A primeira a gente falou de prejuízos estabilizados, aqui nós estamos falando de lucros estabilizados, então é aquela fazenda que dá certamente ali um valor médio muito próximo de lucro a todo ano. Então, em um ano dá X de lucro, no ano dá X mais um pouquinho, no outro ano dá X menos um pouquinho, então fica ali uma variação muito pequena, a gente pode entender como uma estabilização de lucros, né? Uma estabilização de valores positivos para os lucros da fazenda. É ruim essa situação? Não, não é ruim, tá bom? Não quer dizer que a gente vai olhar para isso e falar, nossa, tá ruim a situação, porque tá de fato dando lucro. Só que você tem que lembrar do que eu falei no início desse vídeo, né? O crescimento de lucro está muito associado com a geração de valor. Então, se você pensa em gerar valor na sua fazenda, que é o que eu acho que você deve focar realmente, em gerar valor com o seu negócio, você deve trabalhar para que exista um crescimento de lucros. Então, talvez você possa revisar o seu planejamento estratégico, revisar também, mais uma vez, a parte do balanço patrimonial, a estrutura desse balanço, revise um pouquinho de ativos, etc., para tentar fazer esses lucros voltarem a crescer e sair dessa estabilização, tá bom? Então, seria um caso para você estudar o planejamento estratégico. E talvez revisar algumas coisas que estão sendo feitas na fazenda que podem já ter ficado meio acomodadas e aí está travando o crescimento dos lucros, né? E por fim, a última e quarta fase, quarto comportamento dos lucros é o cenário ideal, aquele que a gente falou no início, que é o que a gente vai estar mais associado à geração de valor, que é o crescimento de lucros ao longo do tempo. Então, a fazenda deu um lucro de X em um ano, X mais 1 no outro ano, X mais 2 no outro ano, X mais 3 no outro ano e assim por diante. Ou seja, os lucros estão crescendo. Esse é o cenário mais favorável de todos, é o cenário que todos nós deveríamos sempre nos preocupar e procurar na fazenda, tá bom? Porque esse aqui, de fato, se você estiver conseguindo crescer lucros, mesmo que seja taxa pequena, tá bom? Mesmo que seja crescimento a taxas pequenas no crescimento de lucros, se você consegue uma consistência, você consegue uma estabilização no crescimento, tenho certeza, tenho total convicção de que isso vai ser muito positivo para você e para a sua fazenda ao longo do tempo. Porque pensando em longo prazo, mesmo esse crescimento pequeno e mais constante, né, mais sólido dos lucros ao longo do tempo, isso gera um impacto muito grande no acumulado, tá bom? Então esse é um cenário que a gente deve sempre procurar trabalhar, que é os lucros crescentes. Pessoal, a gente vai ficar por aqui. Reforço para você o convite do nosso workshop de gestão financeira. A gente vai trabalhar conceitos e temas muito legais, então recomendo a sua participação, te convido para participar. E aqui eu peço para você deixar sua curtida, seu comentário e compartilhar com amigos e familiares. Um grande abraço e até a próxima.